Olá, meus caros, sejam todos bem-vindos a esse workshop TCC Fácil Fácil, o maior treinamento do Brasil, de como montar o seu TCC em 30 dias, de como aprender e desenvolver técnicas de escritas para o seu artigo científico. Meu nome é Jordão Português, sou advogado da JP Advocacia, que tem sede em Brasília e atuação em todo o Brasil. Eu também sou professor, palestrante, membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB-DF, sou especialista em Direito Imobiliário pela Unileia, também mestre pela Universidade de San Diego, na Califórnia, em Direito Público, doutorando em Ciências Jurídicas pela UNSA, Buenos Aires, e há 10 anos faço treinamento e oriento estudantes, mestrandos e doutorandos para montar o seu trabalho científico. Esses 10 anos conseguimos estabelecer e criar critérios e técnicas que fazem com que você desenrole, adiante, caminhe e acelere o seu processo, o seu trabalho científico. Com essas técnicas, eu tenho certeza que você vai conseguir colocar em prática e vai ver os resultados aparecerem. As faculdades hoje têm um sistema antiplágio, um banco de dados nacional, que a monografia que foi entregue em São Paulo, ela consegue saber no Rio de Janeiro, consegue em Brasília descobrir por quê. Há um banco de dados e as faculdades, as universidades, elas se associam a esse sistema e conseguem pegar. Então não corra esse risco de ser reprovado. Eu vou te ensinar as técnicas corretas que vão acelerar a feitura do seu trabalho científico. Fica conosco, você vai ver que o TCC Fácil Fácil, esse nome, TCC Fácil Fácil, decorre de que depois que você aprende as técnicas corretas, você vê como é fácil. Mas por 2 horas por dia, dedicando, você consegue em menos de 30 dias terminar seu TCC. Já tivemos alunos com 1 semana, 4 dias, 28 dias, essa é a média. Menos de 30 dias é a nossa promessa. E acredito que você vai colocar em prática e vai ver como é fácil, a partir das técnicas, da metodologia, de aplicar isso no seu trabalho científico, vai te impulsionar. Então, meus caros, esqueça comprar seu TCC. Além de ser antiético, como eu falei, alguns dizem que é até crime, que é crime de falsidade ideológica. Mas a questão é, você não liga para isso? Você contrataria um advogado, um médico, um profissional que chegasse para você e falasse: eu comprei meu TCC porque é muito difícil, todo mundo fala, o professor não orientava, eu comprei o meu TCC. Você confiaria nesse profissional? Você quer ser um desses? Acredito que não. O que eu vou te ensinar aqui não vai servir só para a tua monografia, da sua graduação. Vai servir para a sua especialização, para o seu mestrado, para o seu doutorado. Essa metodologia vai te ajudar até você escrever livros e artigos científicos. Eu faço isso, eu aplico isso, por isso que já escrevi diversos artigos, escrevi um livro e estou te mostrando que com a técnica correta você vai conseguir também. Veja que a dedicação é mínima, o esforço é mínimo, a técnica é uma turbina para o seu sucesso. Meus caros, já passei o que você pode estar passando hoje. Quando eu comecei minha faculdade de Direito, Brasília, vim do interior da Bahia, cidade de Santa Maria da Vitória, cheguei aqui, não sabia nem o que era Orkut, né? Me perguntaram: você tem iogurte? Eu falei: que iogurte? Eu não tenho iogurte. Que é isso? É Orkut, era uma rede social que hoje nem existe mais. Eu vim para cá, mas dediquei, me esforcei, vim lá do sertão da Bahia para a capital e me esforcei bastante. Eu não fazia outra coisa a não ser estudar. Toda a minha graduação foi dedicando exclusivamente a isso. Eu esforcei muito, eu fui um aluno nota 10, me esforcei e quando cheguei no 10º semestre, na monografia, eu fiquei muito sem rumo, sem orientação, sem o que fazer. Os alunos comentavam que era muito difícil,
Esse era o pior, eram as conversas, era o povo falando, os alunos, os colegas falando que era difícil demais, que ia comprar, que isso não pode, que é assim, que os professores não orientam direito. E eu também confesso para vocês, pensei em comprar um trabalho pronto, mas de toda a minha luta, todo o meu esforço, toda a minha dedicação, eu não chegaria até ali e compraria um trabalho pronto e teria um diploma baseado em uma falsificação. Que profissional seria eu hoje para estar dentro da sociedade trabalhando? Então, o que eu fiz? Realmente, começou a orientação, eu parei de dar ouvidos aos colegas que falavam, que estavam comprando. Então, eu comecei a buscar orientações, professores, mestres, doutores, jornalistas, até PhDs, de como faziam para eles escrever, qual seria a técnica. E realmente eu levava para o professor falava que não estava bom meu material. E aí eu parei e fiquei mais de um mês só estudando técnicas e metodologias, formatações, tudo sobre TCC, trabalho científico, sobre a minha monografia. Quando então comecei a colocar em prática, eu vi que as coisas começaram a mudar. Eu já levei para o professor, então já começou a gostar. Então depois de um mês eu terminei meu TCC, tirei nota 10 e o que aconteceu? Os alunos ficaram sabendo que eu tinha tirado nota 10 naquela época, menos 2 meses de curso, de semestre, não se tinha ouvido falar de alguém que já apresentaram um trabalho tão rápido e que tinha tirado nota 10 com louvor. E aí começou a minha carreira, que aí os colegas então me contratavam. Eu recebia livros, recebia o lanche, recebia alguns valores para orientar eles a fazer um TCC. Como você conseguiu fazer assim? Como você formatou? Como você conseguiu colocar isso? Como você adiantou? Como você fez tão rápido? Aí surgiu o profissional que eu sou hoje. Então peguei ali 20 alunos e ali comecei a ajudar eles, era mais de 20 alunos aproximadamente, e ali ajudei eles a formatar e assim comecei a orientá-los. Não fiz o trabalho, não faço o trabalho, eu oriento, eu dou um norte, eu trago técnicas, eu demonstro como fazer o trabalho científico. E aí o pessoal gostou, foi indicando para os familiares, para a esposa, para o esposo, e aí foi surgindo o profissional que decorreu até o dia de hoje. Um cliente indicando o outro, um cliente indicando o outro. Chegou uma hora que eu não consegui mais atender. Tem bastante ações judiciais e chegou uma hora que também ficou muito caro, ficou inacessível trazer uma orientação para alunos, porque acaba ficando muito caro, porque a procura é grande e a gente tem uma equipe e tem limites para poder orientar. Então minha esposa, minha ajudadora, que é coach, falou: faça um curso e leve isso a nível nacional, aí você consegue ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, meus caros, você vai aprender essas técnicas, como montar seu trabalho científico em 5 passos. Montei aqui 5 passos para você apresentar o trabalho científico e aprender a caminhar da maneira correta e metodologicamente para a sua aprovação do seu trabalho científico. Sabe, aqueles alunos que eu te falei que estavam falando de comprar, realmente eles compraram, mas a maioria, quase todos, foram reprovados. Sabe por quê? Passou no sistema antiplágio e detectou plágio. 2, o professor notava que não era eles que estavam fazendo o trabalho. Eu sou professor, também sei como é que é isso. O professor sabe se é você que está fazendo o trabalho ou não. Ele pergunta 2 ou 3 perguntas estratégicas ali do seu trabalho que você apresenta, ele já percebe que não é você que está fazendo. E aí a maioria foram reprovados. No outro semestre voltaram, pagaram caro, me procuraram também e orientei eles conseguiram a aprovação e tiveram sucesso no seu trabalho científico. Agora os 5 passos para você montar o seu TCC nota 10. Temos 5 passos, você vai entender: delimitar o tema,
definir a questão problema, a problemática do seu trabalho, os objetivos, o desenvolvimento, como fazer o desenvolvimento, introdução e conclusão. Formatação, sumário, outras questões, eles são periféricos. Vou te ensinar que a técnica desses 5 pontos são os pilares do seu trabalho científico. Os demais é fácil. Se você, por mais tiver dúvida ou não souber formatar, você pode pedir alguém para formatar para você. A única coisa que alguém pode fazer por você é a formatação. E, meus caros, vamos lá, vamos começar. Primeiro passo, delimitação do tema. Isso é uma coisa que é o primeiro passo. O primeiro passo para você começar a fazer o seu trabalho científico é delimitar o seu tema, afinilar o seu tema. E muitos erros dos alunos sabe qual? Escolher um tema que não gosta de falar. Agora mesmo, esses dias, um aluno falou, eu estou falando desse tema, ia falar de morte, ia falando de assuntos relacionados à morte, e ele mesmo começou a falar assim, mas eu não gosto desse tema, mas eu vou ter que falar disso. Eu falei, não, você não precisa falar daquilo que você não gosta. E se você escolhe um tema que você não gosta, a tendência é você não conseguir alcançar ou desacelerar o seu processo. Para delimitar o tema, a primeira coisa é você escolher a área de atuação que você gosta. Direito ambiental. Ah, eu sou do direito, então gosto de falar de direito penal, vou falar de direito penal. Se eu gosto de direito penal, não vou escolher direito trabalhista. Vou falar da administração pública, você que é administrador. Eu quero falar da administração hospitalar. Então, primeira coisa, é um tema que você goste. Esse é o primeiro assunto. Porque quando você gosta da matéria, gosta do assunto, isso vai te ajudar a impulsionar. Então, delimitar o tema. Vamos escolher uma área que a gente gosta. Segundo passo, vamos ver se tem alguma matéria escrita sobre isso. Para ver se tem matéria escrita sobre isso, nosso curso TCC nós ensinamos passo a passo. Aqui o que eu posso deixar para vocês é que você entra no Google Acadêmico ou no Cielo e pesquisa sobre o seu tema. Joga lá as palavras e vê se tem matérias escritas sobre isso. Não precisa ser exatamente aquilo que você quer fazer. Primeira coisa, nós estamos só delimitando o tema. Vamos passo a passo para você não se atrapalhar. Porque a primeira coisa que o povo fala na delimitação do tema é pegar um monte de livro, um monte de assunto, encher, se entupir de material, de sair lendo um monte de coisa, e você ainda fica na dúvida, não consegue nem sequer delimitar o tema. Participei há pouco tempo de uma banca de doutorado e vi os alunos doutorandos que ainda não conseguiram no doutorado nem delimitar o tema. Imagine, passando dias e a experiência que chegou até lá para ser um doutor que ainda não conseguiu nem delimitar o tema. Então, delimite seu tema, escolhendo a área que você gosta, vendo se tem material escrito sobre isso. Então joga lá, você vai ver 2 ou 3, separa esse material, esses artigos científicos que falam da sua matéria, que falam do seu assunto. Vou dar um exemplo, prisão segunda instância. Todos conheceram que agora o ex-presidente foi solto por matéria julgada pelo Supremo sobre prisão de segunda instância, que tem relacionamento com o princípio da presunção de não culpa, presunção de inocência. Então eu vou falar da prisão em segunda instância. Eu jogo lá prisão em segunda instância. Vai ver lá um monte de material. Então tem material escrito sobre o seu tema. Agora, não tem como escolher um tema que não tem conteúdo, base para você escrever. Você pode escrever tudo que você quiser sobre qualquer assunto, mas no seu trabalho científico, no seu TCC, você tem que escrever algo o qual vai ter base científica para aquilo. Então, eu gosto do tema, não tem algo escrito sobre isso, já esquece. Procura outro correlato, outro parecido com aquele que você gosta. Tem material escrito sobre isso. Então, a terceira coisa que você tem que olhar na delimitação do tema é se tem relevância essa área que você escolheu, esse assunto que você escolheu. Por quê? Porque o tema tem que ser relevante. Ele tem que ter relevância para você e para as outras pessoas. Tem que ter algo que vai trazer enriquecimento teórico,
enriquecimento acadêmico. Então não adianta eu querer falar da galáxia, do buraco negro, da galáxia X. É uma teoria vaga, não tem conteúdo escrito e só vagações, só teorias, presunções, não tem conteúdo base para você. Então eu fico falando de algo muito vago, não fale sobre isso, não tem relevância. Tá? Você pode falar fora, escrever lá, publicar seu artigo, mas aqui, academicamente, você precisa de base teórica, precisa de assunto. Então, escolha o seu tema, baseado naquilo que você gosta, tem conteúdo escrito e tem relevância, né? Você definindo, então, o seu tema, nós pulamos para o próximo passo. Então, meus caros, definir a questão problema, a problemática ou a pergunta do seu trabalho. Já escolheu o tema, delimitou o tema, agora vamos definir a questão problema. A questão problema é o mais importante, como se diz, a coluna mais importante do seu trabalho científico. Porque você pode mudar o título, você pode mudar alguma outra coisa, mas a questão problema não pode ser mudada no seu trabalho, porque isso vai te atrapalhar tudo, vai começar do zero. Porque, entenda, a questão problema é você trazer algo que, como o nome já diz, problemático, algo, uma pergunta, e com o seu trabalho você vai trazer uma resposta para isso. Então, o título, alguns esquece que o título é mera referência, mas o título pode ser feito lá no final, quando você terminar seu trabalho científico. Não se preocupe com o título do seu trabalho agora, tá? Se preocupe com a sua questão problema nessa fase. Siga nossas etapas. A questão problema, ela tem que vir em forma de pergunta, seja uma pergunta direta, que é aquela que vem com ponto de interrogação, ou indireta. E tem que trazer um problema teórico, resolver um problema teórico. Um exemplo de problema não teórico. Como melhorar a justiça do Brasil? É um problema prático, certo? Você tem que trazer um problema do ponto de vista teórico, que vai ter reflexo, óbvio, no campo prático, tá? Como melhorar o direito ambiental do Brasil? Um problema teórico. Até então, salvo se você definir melhor a sua questão problema. Então, como você vai definir a questão problema? É você saber o que você pretende demonstrar com o seu trabalho. Entende? Então vamos lá. Através da sua questão problema, você vai trabalhar todo o seu trabalho. Você traz um problema e você vai trazer uma solução através do seu trabalho com isso. Você traz uma pergunta e você vai trazer uma resposta com o seu trabalho científico. Vamos então entender que você escolhe a prisão em segunda instância. Eu pretendo falar que a prisão em segunda instância é constitucional. Então, como você vai montar a sua questão problema? É constitucional a prisão em segunda instância? É a pergunta. Através do seu trabalho, você vai demonstrar tudo isso. Os erros, o maior erro do aluno aqui na questão problema é trazer um problema prático de como melhorar o hospital público do Brasil. Problema prático. Você tem que trazer um problema teórico, acadêmico, certo? Então você tem que trazer como impulsionar, como trazer eficiência ao serviço público do Brasil. Já mudou, já estamos indo para a questão teórica, certo? Que vai ter reflexo no campo prático. Defina a sua questão problema e através disso você vai trabalhar com ela e trazer todos os argumentos para trazer uma resposta para ela. Você cria seu problema e traz a solução. Você cria a sua pergunta e traz a sua resposta. Todo o seu trabalho vai andar aqui. Por isso que o seu título pode ser mudado, mas sua questão problema, ele não pode mudar, porque o seu norte, é a sua base, é a pilar mais importante do seu trabalho científico. Nos vemos no próximo vídeo.